A paz do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, estamos aqui em mais um domingo para aprendermos da Palavra de Deus. Nesta manhã, dia 31 de maio de 2020, nós vamos estudar a lição de número 9, cujo tema é um chamado à adoração e um alerta. Um tema, de fato, como todas as outras lições, crucial para as nossas vidas. Hoje vamos aprender muito sobre a adoração. É por isso que eu te convido agora a compartilhar esse vídeo aqui ao máximo, para que muitas pessoas, vários alunos da EBD, eles se atentem para os ensinos da Palavra de Deus nesta manhã. Hoje nós recebemos mais uma vez, dois professores aqui, dois mestres do nosso quadro aqui da Catedral Baleia. À minha direita, pastor Ocimar. A paz do Senhor, pastor Ocimar, seja bem-vindo a mais uma lição aqui na Baleia Online. Obrigado, pastor Abet, pastor José Silva, seja bem-vindo. E você que nos assiste nesta manhã, também seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Temos também aqui mais uma vez o pastor Josué Silva. A paz do Senhor, pastor Josué. Pastor Robert, a paz do Senhor, pastor Ocimar, Amém. paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, bem-vindos. Vamos estudar a palavra de Deus. Glória a Deus. Receba também o cumprimento do nosso pastor presidente, João Adair Ferreira, da nossa pastora Kátia, e do superintendente da EBD, o pastor Josué Melo. Queridos, como vocês sabem, estamos aqui com a nossa revista Betel Dominical, cujo título é Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Nessas 8 lições passadas, uma mais edificante que a outra, temos aí dissecado na medida do possível os salmos selecionados pelas nossas lições dominicais aqui da revista Betel. Inclusive, as lições anteriores estão todas aqui disponíveis no nosso canal Catedral Baleia. Por favor, você que perdeu alguma dessas lições, você pode acessá-las aqui no nosso canal. Inclusive, a primeira lição, se eu não me engano, foi ministrada pelo pastor Josué Silva. Né? Glória a Deus que está mais uma vez aqui conosco. Meus queridos irmãos, vamos, portanto, orar ao Senhor para que Ele abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que sejamos mais uma vez edificados pelos ensinos da Palavra de Deus. Por favor, pastor Josué. Ó Deus de amor e de paz, muito obrigado por esta oportunidade, por mais esta riquíssima oportunidade. Abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei, aplicá-las à nossa vida e passá-las adiante aos nossos irmãos e irmãs, ao nosso próximo, para que também sejam edificados, abençoados. Em nome de Jesus, Senhor, fala conosco através do estudo desta lição. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Meus queridos, de posse aí da sua revista, lição 9, um chamado à adoração e um alerta. O nosso texto áureo se encontra no Salmo 95, verso 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. A nossa verdade aplicada é a seguinte: a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Os nossos objetivos são os seguintes: mostrar que o Salmo 95 é um convite à adoração, entender o que é a adoração verdadeira e alertar que é preciso estar atento à palavra de Deus. O nosso texto de referência hoje é o Salmo 95, versos 1, 2, 3, 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Não endureçais os vossos corações, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Como acabamos de ler, o nosso salmo de referência hoje é o Salmo de número 95, que vamos aprender mais à frente, está associado ao Salmo 81.
mas 2 salmos selecionados de forma especial para que aprendamos hoje sobre a adoração. O nosso tópico 1 fala justamente sobre o tema da nossa lição, um chamado para a adoração, que vamos aprender hoje, e também um alerta. E o início da lição começa com um convite à adoração. Não é isso, pastor Ocimar? Sim, um convite à adoração. O 1.1 vai tratar sobre vinde e cantemos, e depois vai falar sobre o que está acima dos outros deuses, e as mãos estão às profundezas da terra. Mas é interessante que no texto de referência, inclusive foi tirado da Bíblia, está assim, olha só, qual é o chamado? Vinde e cantemos ao Senhor. Cantemos com júbilo, quer dizer que com alegria, olha só a emoção. E 2, como deveria ser? Apresentar ante a sua face com louvores. E por que isso? Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Este salmo é interessante que ele já nos traz uma nota homilética. Por quê? Como é que tem que ser? Vinde com júbilo. E segundo, como é que tem que ser o louvor e adoração? Apresentar ante ao Senhor com ações de graças. Porque ele fala com louvor e celebramos com salmos. Isso é uma ações de graças. E por quê? Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, a nossa majestade. Então esse é um convite, meu irmão, para que passamos a adorar ao Senhor de uma forma que muitas das vezes nós achamos que adoramos e às vezes aquilo que nós achamos que estamos fazendo é errado. E a gente vai ver isso durante o transcorrer da lição, não é mesmo, pastor José Silva? Exato. E aí também o comentarista fala sobre essa questão de que às vezes nós não adoramos a Deus como devemos fazê-lo por falta de fé, é o ceticismo, né? Que é a falta de fé. E como que isso aconteceria na prática? Por exemplo, digamos que eu estou com uma enfermidade na minha casa, mas eu vou primeiro recorrer ao plano de saúde, ao médico, ao hospital e por último é que eu vou entender que Deus é poderoso, pode me curar, pode curar o meu familiar, pode resolver aquele problema e eu, às vezes, por falta de fé, né? Por isso que o comentarista coloca essa questão do ceticismo, que é uma coisa que vai entrando sorrateiramente, né, pastor Ocimar, pastor Albert, sim, e eu vou naturalmente me esquecendo de que tudo está nas mãos de Deus, que Deus é quem manda, que a última palavra é dele, ele é o Senhor, como o pastor Ocimar falou aqui, né, ele é a rocha da nossa salvação, ele é o Deus eterno, e eu vou querendo resolver isso de outras formas, deixando para me voltar para ele, como última opção. Depois que eu tentei tudo e não deu certo, Senhor, Tu és o Deus grande, Tu és o Deus poderoso, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas por que eu não fiz isso logo também no início? Né? Porque eu posso fazer isso também no início. Mas eu deixo para depois e aí vai entrando a incredulidade, fica parecendo que o plano de saúde resolve mais do que Deus, que o meu saldo bancário resolve mais do que ele. E é isso também que o comentarista coloca aqui como um ceticismo, né, que vai entrando e nós deixamos de adorar a Deus da forma correta, como o pastor Ocimar falou. Porque quando é como se estivéssemos deixando esgotar, hein, pastor Albert? Sim. Deixando esgotar os recursos. Todos os recursos. E aí, sim, é acima daquela mulher do fluxo de sangue, né? Sim. A gente espera esgotar tudo, perder tudo, todo o dinheiro se esvai. Aí depois, sim, aí vamos lembrar de Deus. É claro que aquela circunstância foi uma circunstância diferente, mas como isso é um convite para a adoração, de como é que nós tratamos disso para a nossa vida, então uma reflexão nesta manhã para nós. Esse convite é para mim, para você e todos os moradores da terra, isso em qualquer lugar do mundo. Então, para que a gente, nessa manhã, esse convite de adoração, possamos não somente achar que é um convite. O que é o convite? Vamos dar uma festa. Aí nós recebemos um convite para irmos a algum lugar. Mas esse aqui é algo que é diferente. É algo que vai mudar a nossa vida, mudar o nosso destino. E como este salmo, ele trata de duas divisões muito interessantes,
que no final ele vai exacerbar contra uma coisa muito ruim que aconteceu com Israel, mas o início dele é algo que é exuberante para nós. E qual é essa exuberância? A exuberância do convite à adoração. Que nessa manhã a gente possa verdadeiramente fazer uma reflexão o que é este convite para cada um de nós. Exatamente. Pastor José, Pastor Abet, vai ser uma aula muito interessante na manhã de hoje. Glória a Deus, eu estou certo disso. Pastor Josué, mais alguma observação? É que, como o pastor Alcimar falou, né, é um convite. O convite eu posso aceitar ou não. Né? Eu posso, não, eu não quero isso não. Por exemplo, a salvação é um convite à salvação. A pessoa aceita se quiser. Mas uma coisa é certa, como o pastor Alcimar falou, se você aceitar, se eu aceitar, se nós aceitarmos, ou nós vamos nos aproximar do ser que é o maior ser do universo. Amém. E vamos nos relacionar com ele. Isso é adorar, saber que Deus é Deus. E ele permite que eu me aproxime dele. E ele me dá atenção. Aleluia. Né? Então é um convite que não pode ser dispensado. Glória a Deus. Quantas lições preciosas já no tópico 1.1. De fato, não é, pastores? Nós temos que buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É como os senhores falaram aqui, a gente parece que esqueceu o conceito de prioridade. Né? Prioridade é aquilo que se faz primeiro. E é impressionante como nós esperamos, como já foi ensinado, a esgotar todos os recursos para então buscarmos a Deus, para então adorá-lo. Se eu não me engano, o comentarista Derek Kidner, que é muito indicado, né, para o nosso comentarista, diz que o título desse salmo, na língua latina, é venite, né, que é o vinde em latim, que é de fato um convite, uma convocação, que eu posso ou não aceitar, como o pastor Josué falou, mas seria a maior tolice de todas recusar o convite, né, a adorar o único que é digno ao nosso Deus. Portanto, esse é o nosso tema de hoje, né? Esse convite, esse alerta para adorarmos a Deus. Bom, então eu só queria voltar ao item 1.1, né, sobre a palavra latina, né, do nome do salmo, né, que é um convite que deve ser aceito, ou um convite irrecusável. Amém. Agora, sobre o ponto 1.2, o comentarista fala de idolatria, que a nação de Israel estava no meio de povos idólatras. Então, era necessário que o Deus de Israel fosse apresentado a eles como o único Deus, a fim de que eles largassem os demais deuses e servissem ao único Deus verdadeiro. Amém. Nós sabemos que Deus é Deus. E nós cristãos, nós evangélicos, às vezes achamos que o idólatra é só aquele que tem uma imagenzinha, né, pastor Alcimar, pastor Albert, aí a pessoa tem lá aquela imagem e faz lá alguns sinais na frente daquela imagem e faz algumas petições àquela imagem, e aí então nós falamos, esse é idólatra. Eu, como crente, nunca sou idólatra, porque eu nunca vou me ajoelhar aqui. Mas aí a gente se engana, né, pastor Alcimar? Verdade. Porque às vezes nós nos comportamos com algumas coisas e damos a elas valor que só poderia ser dado a Deus. Coisas simples, como o trabalho, por exemplo, como o dinheiro. O dinheiro é um problema sério. Verdade, né? Esse é. É sério demais e nós temos que aprender a administrar isso. Eu não sei qual a opinião do pastor Alcimar e do pastor Albert, mas há duas coisas que nós demoramos demais a aprender a lidar com elas. É com a comida e com o dinheiro. Verdade. Como o dinheiro compra comida, aí pronto, o dinheiro acaba sendo o maior problema. E o apóstolo Paulo falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro em si, ele é uma bênção. Ó, tudo que tem aqui custou dinheiro. Verdade. Claro que o terno do pastor Albert custou muito mais do que o meu e do pastor Alcimar juntos. Né? Tudo custou dinheiro. Agora o problema é o amor ao dinheiro. Então o amor ao dinheiro é idolatria. Verdade. O amor ao trabalho é idolatria. E o pastor Alcimar tem uma história que ele nos falou há pouco sobre... Fala aí, pastor Alcimar. Antes de iniciarmos a lição, a gente estava tratando sobre alguns assuntos e eu lembrei lá no início do ano 2000, mais ou menos 2003,
fui convidado a dar uma lição na sede, e naquela época não era igual hoje, a gente tinha que fazer transparência, levar o retroprojetor, colocar um trabalho danado. O jovem hoje, às vezes, não entende nem como é que era isso, mas era trabalhoso levar retroprojetor na mala do carro, montar as transparências. Mas eu estava dando uma aula voltado mais ou menos para a parte de idolatria, deuses, e seitas e heresias. E aí tinha um irmão na época, que inclusive ele era presbítero, e quando terminamos a aula, ele veio dar um testemunho logo após a lição. O que ele falou? Que ele carregava na sua carteira uma nota de $1 e trevo, para que aquilo desse sorte para ele, levasse prosperidade para a área financeira dele. Então aquilo dali, ele disse que a aula foi importante porque aquilo que ele estava fazendo era errado. E às vezes, quantos de nós não executamos o mesmo procedimento? De guardarmos uma nota de $1, um trevo, alguma coisa, achando que vai trazer uma prosperidade para a gente. E a gente sabe que a prosperidade não é dessa forma. Inclusive, o momento que a gente vive de pandemia, os pregadores de prosperidade estão passando um problema seríssimo. Porque, e aí, como é que funciona agora a teoria da prosperidade nesse momento? Então, não é bem assim. O que funciona nesse momento agora é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, né? Aquele que enviou seu Filho amado para nos salvar, para nos levar para uma nova Canaã celestial. É isso que deve ser a pregação e o nosso caminhar com o Senhor. Então, às vezes nós criamos ídolos, nós criamos deuses. Então, esse 1.2 está tratando de deuses. Então, às vezes, como já o pastor Josué Silva falou, o pastor Abit, então a gente acha que nós somos crentes, protestantes, pentecostais, não adoramos imagem, não adoramos Maria, não passamos, alguns que passam, eu já vi muito acontecer, passa em frente ao cemitério, aí faz o sinal da cruz, e às vezes a gente fala, eu não faço isso, mas será que a gente não tem criado algum ídolo para a nossa vida? Excelente. Será que não temos colocado o trabalho ou alguma situação acima do Senhor? Se estamos fazendo, nós estamos pecando nesse convite à adoração. Olha só que coisa interessante. Então, eu acho que essa lição é uma reflexão para nós, né, que possamos realmente pensar nisso. Será que eu tenho tirado alguma coisa para que aquilo fosse um ídolo? Será? Sim. Então, isso é uma reflexão para nós na manhã de hoje, né, pastor Josué? Inclusive, eu penso também, não sei qual a opinião dos senhores, a pessoa, por exemplo, na virada do ano, só passa a virada do ano de branco. Sim. E tem crente que faz isso. Para trazer paz, não é isso? É para trazer paz, o outro passa em amarelo, parece que cada cor comunica uma coisa, né? Eu acho que o amarelo é dinheiro, o azul não sei o que bicho é que é. Mas isso é uma forma de se colocar no lugar de Deus uma prática, uma coisa que na verdade não vale nada. Verdade. A nossa herança, nós vimos na lição passada, a nossa maior possessão é o Senhor. Amém. Ele é a nossa maior riqueza. Eu não preciso andar com $1 na carteira para o dinheiro vir. Não. Se Deus quiser me tornar cheio da grana, não interessa. Ele vai me fazer cheio da grana. Amém. Ele é o Senhor. Então, existem ações que são idólatras e nós nem percebemos. Verdade. A gente vê muito isso acontecer na virada do ano. Eu vou lá na praia e vou dar aqueles 7 pulinhos. E isso o crente não pode. Então, são coisas que temos que ter esse cuidado. Né? Acredito que você não faz, tenho certeza disso, mas isso é uma orientação para que, se a gente sabe que alguém está fazendo, a gente pode ter essa orientação, que isso aí não traz prosperidade, não. Com certeza. É isso mesmo, meus irmãos. Olha, só estamos no tópico 1.2 ainda. Amém? Temos mais outras lições aí grandiosas, tá? Como de praxe, agora você pode dar uma pausa nesse vídeo aí para oxigenar o seu cérebro, tomar uma aguinha e principalmente compartilhar esse vídeo para que os alunos da EBD que porventura ainda não acordaram sejam edificados por esse convite aqui à adoração. Nós estamos aprendendo sobre, portanto, né, o convite à adoração, esse convite irrecusável, e vemos que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Uma coisa interessante, né, pastores, que um recurso didático importante
para nós dizermos sobre o que algo é antes disso falarmos o que este algo não é. Então agora nós acabamos de falar, antes de entrarmos no nosso tema que é adoração, sobre o que não é adoração, né? E a não adoração, ou adoração invertida, digamos assim, né, é a própria idolatria. E nós acabamos de aprender com os nossos professores que não é porque não adoramos a imagens, né, a santos que têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, não quer dizer que por não adorar a imagens, não sejamos, em algumas ocasiões, idólatras. Né? Portanto, é tempo de nós vigiarmos, porque todos nós temos dentro de nós uma luta ferrenha com deuses concorrentes, e nós vamos aprender que a adoração só é devida ao nosso Deus. E eu queria aqui, já falei para os nossos professores, né, indicar para os irmãos essa literatura aqui, ó, depois a nossa equipe vai dar um zoom melhor para vocês, que é o livro Deuses Falsos, do autor Timothy Keller. Perceba que a palavra deuses está com letra minúscula, né? Deus com letra maiúscula, nós só nos referimos geralmente ao único Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel. É interessante, então, professores, que nós aprendamos a reconhecer quem são esses ídolos que nos atrapalham de obedecer a esse convite à adoração. Você já falou que a comida e o dinheiro talvez sejam aí os top 2, né, dos deuses concorrentes, né, em nossos. E aqui nesse livro, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele nos dá algumas dicas para que nós identifiquemos os ídolos. Né? O primeiro, olha só, ele diz que o arcebispo William Temple, certa vez disse, sua religião é o que você faz com sua solidão. Em outras palavras, o verdadeiro Deus do seu coração é aquilo em que seus pensamentos se concentram sem o menor esforço, quando nada mais requer a sua atenção. Uma primeira dica de nós identificarmos, né, esses ídolos, esses falsos deuses, é percebermos, né, o que mais toma a nossa mente durante o nosso período de relaxamento, em que nós pensamos em primeiro lugar. Isso pode ser um indício, né, de um ídolo. A segunda dica, outro modo de discernir o verdadeiro amor do seu coração é prestando atenção naquilo que o pastor José já falou, na maneira em que você gasta o seu dinheiro. O modo como nós administramos o nosso dinheiro revela muito sobre quem é o Deus concorrente nos nossos corações. E o Jesus já falou, não é? Não é possível adorar a Deus e a mamon, ou as riquezas, não é verdade? Muitos irmãos têm dificuldades em ofertar na casa do Senhor, em dizimar, às vezes não por suas finanças serem, né, simples ou serem de baixas condições, mas justamente porque talvez o dinheiro seja o seu Deus e ele não confia na provisão do Senhor. Verdade. Isso faz com que ele retenha todo o dinheiro. Né? E por fim, como você reage às orações sem resposta e às esperanças frustradas? Se você pede algo que não recebe, talvez você fique triste ou desapontado e depois segue em frente. Mas como você reage quando o Senhor não responde a sua oração da forma que você estava pedindo? Né? Suponhamos que eu peça para Deus, Senhor, eu quero uma Hilux verde, né? Linda, com a roda lá cromada. E aí o Senhor não me dá esse pedido pelo qual eu tanto clamei, nesse exemplo aqui material. Né? Como eu reajo a essa resposta negativa de Deus, que pode ser até mesmo um livramento para a minha vida? Sim. Se eu reajo mal ao não de Deus, isso pode indicar que o meu Deus, na verdade, é aquele objeto querido e não o único Deus de Israel. Então, que de fato nós tenhamos cuidado, né, para não adorarmos outros deuses e praticarmos esse pior mandamento: não adorarás a outros deuses. Né? É a base do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Assim sendo, nós podemos passar para o tópico 1.3, não é, professores? Né? Nós aprendemos aqui que devemos adorar somente a Deus. E nos tópicos seguintes nós vamos ver a quem devemos adorar, o nosso Deus, é claro, e por que nós devemos adorá-lo. Não é porque o nosso Deus não se compara com nenhum outro Deus. Não é isso, pastor Josué? Exato. Aí no tópico 1.3 ele vai falar sobre
a soberania de Deus, o fabricante, o criador, o que simplesmente fez tudo, do nada. Aleluia. Do nada. E outra coisa interessante que a gente pode destacar aqui é que este ser é o único criador. O resto é criatura. Aleluia. Ah, mas Satanás é muito forte. Sim, é claro que é, mas ele é criatura. Por isso que Deus manda nele. Você se lembra lá de Jó? Ó, você pode fazer até assim, você pode ir só até aqui, você pode ir só até aqui. Deus é o dono, o fabricante. Amém. E ele tem o direito de comandar tudo que ele fez. Só que aí pastor Simar, ele nos coloca nesse ambiente esplêndido que ele criou, para que nós possamos, com ele, administrar esse ambiente, o mundo. Né? Deus coloca o homem no mundo, no início colocou no jardim, que era um pequeno mundo, e hoje estamos no mundão. Verdade. Né? Sim. E estamos no mundo que Deus criou, para que possamos, com ele, administrar o mundo. Amém. Né? Então, na lição, o comentarista fala que, para os antigos, as extremidades, né, ou as profundezas da terra, era um lugar que Deus algum podia ir lá. Sim. Da mesma forma que os montes, né, muito altos, que eram moradas de Deus, então a extremidade da terra não era para Deus ir lá. Agora, em cima dos montes, sim. Né? Não. Aí Deus fala no Salmo 139, né? Para onde você vai fugir da minha presença? Rapaz, para onde você for, eu lá estou, até no inferno. Verdade. E aí Deus fala o seguinte, olha, se você quiser se esconder de mim, as trevas vão me esconder de ti. Aí ele fala só o quê? Que as trevas e a luz, para ele, é a mesma coisa. Não tem Glória como. Ele está em todos os lugares, domina todos os lugares, é o régio governador do universo, ele é o fabricante. Este é o Deus a quem eu sirvo, a quem você serve, a quem devemos servir, e por isso nós o adoramos com Aleluia. alegria. Glória a Que um ser tão grande perde tempo comigo. Verdade. Um ser tão grande tem tempo para mim. Um ser tão grande me dá atenção. Verdade. Então, quanto mais eu me envolver com este ser, mais abençoado eu sou. Né, pastor Simar? Verdade. Coisa maravilhosa para nós. Né? Maravilha. Não é isso, pastor Simar? O nosso Deus, como diz o versículo 3 do Salmo em questão, 95, né? Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. É isso? É verdade. Embora a lição está trazendo as profundezas da terra, mas o Salmo ele fala sobre o mar, como o pastor José já falou, fala sobre os montes. E aí está trazendo algo interessante, que ele delegou isso para o homem. Então, assim, quando nós olhamos isso, eu fico imaginando como a capacidade de Deus de delegar isso para nós, homens tão frágeis, para cuidar dessa terra. Por isso que eu sou desfavorável sempre à teoria da evolução, porque não tem como isso sobrepor à criação de Deus. Não. Então, isso é interessante para nós, porque como Deus delegou aquilo para nós e nós recebemos essa delegação, então isso já torna para cada um de nós uma responsabilidade. Então isso traz um outro tema para nós, dentro dessa responsabilidade, que é a mordomia cristã. A mordomia da finança, a mordomia do casamento, a mordomia do tempo, a José muito bem. Então, a mordomia cristã tem vários temas dentro dessa mordomia. Então, qual tem sido nós como mordomos do Senhor aqui na terra? Então, isso é uma lição importante para nós também refletirmos na manhã de hoje. É mesmo. Né? Nós, como recebemos uma ação delegada para nós, e dentro dessa delegação nós temos uma responsabilidade, e dentro dessa responsabilidade nós temos uma mordomia a ser cuidada. Então, qual tem sido a sua mordomia? Qual é o mordomo que você tem sido? Então, a gente tem que buscar isso. É sempre buscar.
né? A gente, na verdade, a palavra nos induz a progredirmos cada dia na nossa vida cristã. Então, que a gente continue progredindo nesses conceitos. Amém. Que bênção. Maravilha. Portanto, quando nós reconhecemos quem Deus é, sua grandeza, não há outra alternativa a não ser se dobrar perante esse Deus e, consequentemente, servi-lo, como o pastor Elcimar bem nos ensinou. Portanto, pastor, eu posso, de certa forma, medir o meu nível de adoração também com respeito ao tanto que eu sirvo no reino de Deus. É isso que o senhor quis dizer? Isso é verdade. É isso. Então, qual tem sido a nossa disposição para servir? É isso que é o fundamental, né? Então, a partir do momento que eu recebo algo e que eu passo a servir, então a gente faz pode mensurar isso. Sim. Né? E isso é importante para nós. Até que ponto nós temos buscado a servir ao Senhor. Amém. Às vezes, servir que a gente está falando aqui não é servir de você ter oportunidade de cantar, louvar, adorar ou orar ao Senhor, não. É servir de vários modos. Porque a gente pode servir a Deus no nosso casamento, que é o principal, é o núcleo familiar, servir a Deus no nosso trabalho, servir a Deus onde nós estudamos, servir a Deus em qualquer momento que a gente esteja. Então, servir a Deus é nesse sentido, não é? Porque você pode estar se perguntando, né? Não, eu não sirvo a Deus porque não me dá oportunidade. Eu não faço... Excelente, Não, verdade. não pode ser assim. A gente serve a Deus em todo o tempo. Então, você pode servir a Deus da sua maneira, mas de acordo com os parâmetros bíblicos. É verdade. E já que nós abrimos esse parêntese, eu gostaria da opinião dos senhores aqui a respeito a esse tema, né? Já que nós levamos a adoração para o serviço, na verdade, é um tópico interessante a nós tratarmos, que nós, principalmente nós da nossa denominação, né, valorizamos muito, pastor Josué, pastor Simar, a questão do púlpito e do microfone, como se servir a Deus, como o senhor disse, né, se resumisse a assumir uma tribuna ou a pegar um microfone como esse, quando o reino de Deus está repleto de serviços aí, os campos estão brancos, não é isso? E poucos são os ceifeiros, né? O que os senhores acham sobre isso? Essa idolatria do microfone no serviço da obra de Deus? Sem dúvida, esse é um problema sério, porque nem todos pregam e nem todos cantam. Nem todos têm oportunidade, que nem tem como. Agora, ai da igreja do Senhor Jesus Cristo se ela dependesse do microfone, dependesse do pregador, dos pregadores, dos cantores. Ai da igreja. Por isso que às vezes acontece por exemplo, eu vou pregar em algum lugar, e aí ao final do culto, na hora do apelo, né, no final da pregação, faz o apelo, e aí 10, 15 pessoas se decidem por Cristo. E eu fico achando que foi por minha causa. Que por minha causa, rapaz? Você lá sabe quantos anos a mãe daquele moço está orando para que ele seja alcançado, né? Você sabe quanto tempo de jejum o amigo dele tem feito para que Jesus o encontre? Eu sou um instrumento, e naquele momento Deus me usou para concretizar uma obra que já vem sendo feita há muito tempo. Sim. Como Paulo disse, né? Eu plantei, Apolo regou, quem deu o crescimento foi Deus. Ou seja, é um conjunto de ações. E às vezes a pessoa que está lá cantando, ou que está pregando, né? Que são os que estão em evidência, acham que é por conta dele. Não, há um contexto externo e anterior àquilo, né? Que a mãe está orando, o pai está orando, às vezes os pais morreram clamando por aquele moço. 10 anos depois, eu prego, ele se converte, foi o pastor Josué. Que pastor Josué? Nada, né? Eu sou um instrumento dentre os muitos outros instrumentos de Deus, que Deus usou para que aquilo acontecesse. Amém. Então, o púlpito, o microfone, é o que aparece. Mas a igreja, repito, não vive do que aparece. Verdade. Porque o pregador não está lá onde você trabalha, ele está lá. O pregador está lá na sua casa. O cantor está lá no seu emprego. Não. E você está lá. E você vai fazer a obra de Deus lá, né? O pregador prega no domingo. E você prega todos os dias, todas as horas,
na sua casa, Amém. para o seu vizinho, para o seu companheiro de trabalho. Olha aí, quem está pregando mais? É o pregador ou você? Exato. Né? Exatamente. Portanto, meus irmãos, nós já estamos aprendendo que adorar também é servir. Né, pastor? O que o senhor acha dessa idolatria, já que estamos falando sobre idolatria e adoração? É a idolatria do microfone, a idolatria do palanque que nós temos aí no serviço cristão. São chamados os dons do microfone. Mas o que eu quero trazer nessa manhã, já que a lição é uma por causa disso, né? A gente está trabalhando um assunto e emenda com outro. Sim. Qual é o interessante disso? E que não é fácil. Porque, olha bem, e principalmente para quem é obreiro. Então, ele teve o chamado e às vezes passa algum momento, você quer ter aquela oportunidade e não tem. A gente trabalhar com esses sentimentos, eu vou dizer que não é fácil. Se eu falar para você assim, não é fácil, irmão, deixa lá realmente quem for chamado para aquele púlpito e a gente fica aqui. Não, isso não é fácil. Trabalhar com esses sentimentos é muito difícil. Mas como hoje é uma aula de reflexão, e eu trago também isso para nós na manhã de hoje. Ratifico tudo o que o pastor José disse, mas nós também temos que entender que isso é um sentimento difícil de trabalhar. Como também é difícil da gente entender essa adoração, também não é fácil você passar um tempo e não tendo oportunidade, não fazer. Eu sei que isso é difícil, mas temos que trabalhar isso no nosso interior. Por isso que o modo que nós servimos a Deus, o modo que nós o adoramos, também vai dizer muito a respeito disso. Qual é o sentimento que eu tenho a respeito disso também. Então, é algo para entendermos, né? O momento, tudo existe um momento na vida. Então, tem momento que você, às vezes, vai servir, vai trabalhar, tem momentos que não, e a gente tem que passar a executar isso também. Porque nós executamos o quê? A nossa família, nosso trabalho, onde nós estudamos. Isso aí, ao nosso vizinho, né, principalmente. Como o nosso vizinho nos reconhece. Quando nós saímos, descemos a escada, passamos no elevador, quando ele nos olha, qual é a imagem que o nosso vizinho tem de nós? Às vezes é muito mais importante do que quando nós pregamos, por exemplo. Sim. Então isso é muito interessante. Então, qual é a reflexão de hoje? É trabalharmos esses sentimentos. E é isso que eu trago para nós hoje. Amém. Porque às vezes pode ter muitos obreiros que estão nos ouvindo, pode falar assim, mas isso que estão falando, que às vezes realmente que eu não tenho oportunidade, não faço isso, faço aquilo. Mas essa reflexão é para entendermos isso. Qual é o nosso momento que o Senhor tem nos concedido? Amém. Né? Então, isso que é interessante. Então, às vezes, eu não faço algo, mas o Senhor tem me dado uma outra coisa para ser feito. Isso. Então, isso que é importante para nós. Às vezes, nós somos chamados, um foi chamado para ensinar, outro foi chamado para pregar, um foi chamado para orar. O que é a igreja sem os irmãos que oram? Né? A Assembleia de Deus Antiga usava muito isso. O que é a igreja daquela irmã que ora? Isso. Do coque. Do coque, principalmente. Então, a igreja é formada de quê? É um corpo. É um corpo. Então, cada um de nós, um é unha, um é o dedo, um é a mão, um é o pé. Cada um de nós temos uma função no corpo de Cristo. Amém. Então, qual é essa reflexão? Para entendermos qual é o nosso lugar dentro do corpo de Cristo. Amém. Isso que é o importante para entendermos. Não é se eu vou ter a oportunidade do púlpito ou se eu vou usar o microfone ou não. Mas é entender qual é a minha função no corpo. Porque, às vezes, a minha função é uma outra muito mais importante. Por exemplo, um aconselhamento, um exemplo. Então, tem gente que é chamada para aconselhamento. Então, isso é muito importante. É como se fosse de uma guerra. Nem todos estarão lá com a metralhadora atirando, mas terão aqueles que serão para tirar os corpos e os feridos para levar para a enfermaria. Verdade. Às vezes nós somos essas pessoas, para trabalhar as pessoas que estão feridas na casa do Senhor. Essa é o que eu deixo para nós nesta manhã. Amém. Glória a Deus. É isso. É como o pastor Simar falou. De fato, a palavra de Deus ela é uma fonte inesgotável, né? Nós fomos para outros rumos, mas a gente percebe que tudo está ligado à intenção do coração, consequentemente está ligado também à adoração. E o interessante para nós passarmos para o próximo tópico é que o pastor Simar frisou que é um sentimento difícil de lidar. E isso foi maravilhoso que o senhor falou, porque nós aprendemos na lição passada, né, no Salmo 73, escrito por Asaf, que os heróis da fé, os homens de Deus descritos na palavra de Deus, eram pessoas muito honestas, muito humanas.
né? A gente viu na lição passada que Asaf estava se comparando, vendo a prosperidade dos ímpios, né, e o seu sofrimento. Então ele estava sofrendo até mesmo, correndo o risco de ter inveja. Então ele disse que nós temos sentimentos que são difíceis de lidar de fato. Não é fácil a gente dar uma receita de bolo aqui para os irmãos, como o senhor muito bem falou. E a palavra de Deus é perfeita, né, como o senhor frisou, que de fato é difícil. Mas assim como Asaf fez, ele disse o seguinte: até que então entrei no santuário do Senhor. Aí ele reconhece, né, que o próprio questionamento dele era um questionamento errado. Era como se o Deus falasse, né, no Novo Testamento: a minha graça te basta. Né? Verdade. Então, de fato, é preciso que nós saibamos qual é a nossa função no corpo e no momento, como o pastor Ocimar nos ensinou e o pastor Josué frisou no início desse tópico. Passando para o tópico 2, nós vamos adentrar especificamente no nosso tema. A gente já viu o que não é adoração, né, a idolatria, e vimos várias características, já vários spoilers, né, do que seria adoração. E eu já pergunto aqui, antes de entendermos o que é adoração, para os senhores, né, adoração, pastor Josué, é o mesmo que música? Há essa confusão, né? Há algumas confusões que eu acho que é bom a gente tratar delas agora aqui, de alguns conceitos, né, que eu julgo errados. Vamos ver a opinião dos demais pastores aqui presentes e de você aí, meu caro irmão, cara irmã, que está aí nos assistindo agora. Por exemplo, adoramos alguém pelo que ele é e louvamos pelo que ele fez ou pelo que ele faz. Jamais vamos louvar alguém pelo que ele fará, porque eu não sei o que ele vai fazer, porque hoje ele está fazendo uma coisa boa. Ontem ele fez também, mas amanhã ele pode fazer uma coisa recriminável. Então só Deus é digno de adoração, porque só Deus é. Este verbo deve ser usado só para Deus. Às vezes nós usamos no sentido de gostar muito, né? Sim. Eu adoro pudim, eu adoro dormir, eu adoro comer. Era bom mudar para eu gosto muito de, né? Mas a nossa língua aceita o verbo adorar nesse sentido. Agora, o sentido real do verbo adorar é só para quem é. Como só Deus é digno de adoração. Agora, louvar a Deus, nós podemos louvar a qualquer pessoa. Desde que ele faça uma coisa boa, eu posso louvá-lo. Agora, eu posso louvar, como eu disse, uma pessoa pelo que ela fez ou pelo que ela está fazendo. Nunca é um risco pelo que ela fará, porque eu não sei o que ela vai fazer daqui a pouco. Agora, Deus não, eu posso louvá-lo pelo que ele fez, Exato. pelo que ele faz, Amém. e pela fé pelo que ele fará, porque ele só faz coisa boa. Glória a Deus. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que eu até, de certa forma, não aceite, mas é a melhor coisa, porque foi feita por Deus. Aleluia. Outro conceito errado é achar que adorar é igual a cantar, né? Ou que louvar é igual a cantar, né? Até, não sei se já aconteceu com vocês, de chegarem em algum lugar, e já aconteceu comigo: ô pastor, tudo bem, participando do culto e tal, e aí a pessoa me pergunta se eu louvo, não, se minha esposa louva. Sim. Aí eu peguei e falei: ela louva sim, e eu também louvo. Aí ele: o senhor louva? Louvo. Então eu vou dar a oportunidade para o senhor louvar. Você já está me dando, meu irmão. Eu já não cantei com a congregação, eu não já dei glória a Deus aqui, eu estou louvando. Agora, se você me botar para cantar, você vai ver esse recinto ficar vazio daqui a pouco, porque eu também nem tenho coragem de cantar. Então, louvar e cantar não é a mesma coisa. Adorar também não quer dizer que a adoração está vinculada ao cântico, porque eu posso adorar sem cantar, né? No livro dos Salmos, é através da música, é através do cântico. Mas fora dos Salmos, nós vamos ter várias pessoas adorando, e eu quero destacar aqui pelo menos duas. Por exemplo, quando Jó recebeu aquelas notícias horríveis, o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele se prostrou, ele rasgou a sua roupa e adorou a Deus. Como foi a adoração de Jó? Foi cantando? Não. Foi dizendo: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Deus deu, Deus tomou. E aí vem a adoração de Jó, completando a sua adoração. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O que foi que Jó adorou ali?
Porque ele reconheceu a soberania de Deus. Deus faz e desfaz. Deus dá e Deus tira. Deus é quem manda. Ele é soberano. Bendito é o nome do Senhor. E não precisou cantar. Outro exemplo, aquele leproso, né, que vai falar com Jesus lá, se quiseres, podes limpar-me. Por que ele falou aquilo? Por que a Bíblia diz que ele chegou e adorou dizendo, se quiseres, podes limpar-me? Porque com aquela palavra ele estava dizendo, Senhor, eu sei que tu és Deus. Este mal aqui ninguém cura. Mas se tu quiseres, tu podes. Ou seja, tu tens o poder, porque tu és Deus. Adorou sem cantar. Né? Então não precisamos cantar para adorar. Agora, que nós podemos adorar cantando, podemos. Claro, vai depender da letra do hino. Porque às vezes também a gente confunde aí, pastores. Vamos ouvir um cântico de louvor. E a pessoa vem e canta adorando. Então está errado. Porque se adorar é reconhecer quem Deus é, se eu no cântico eu falo o que Deus fez, eu estou louvando, eu não estou adorando. Mas eu louvo adorando e adoro louvando. Sim, eu estou sendo aqui bem ao pé da letra. Por isso que as nossas músicas, nelas nós podemos ter adoração, louvor, súplica, evangelização. Ações de graças, né? Então, por isso que adorar e louvar estão interligados, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Sim. Bem sucintamente, bem separadamente. O certo é que podemos adorar cantando? Sim. Podemos adorar sem cantar? Eu faço isso mais do que cantando, porque eu não sei cantar. Amém. Né? Agora, quem sabe cantar, pastor Simar, então, adora cantando, adora cantando. Eu não posso cantar muito, né? Eu devo cantar pouco, porque poucos vão gostar de me ouvir cantar. Então, eu adoro falando. Né? Então, por exemplo, quando você fala, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, isso é louvor ou é adoração? Adoração, porque eu estou exaltando Deus. Agora, quando eu falo assim, o Senhor me livrou das drogas, das trevas, do pecado, isso é adoração ou é louvor? Não é coisa que ele fez? Então já é louvor. Amém. Mas a gente mistura uma coisa com a outra, e o melhor, meu irmão, é que Deus, não está nem aí para isso, viu? Estou adorando ou estou louvando? Deus quer ouvir a minha e a sua voz. Glória a Deus. E quer receber-nos do jeito que nós quisermos nos apresentar a Ele. Então não há esse rigor. Mas se formos ser rigorosos, teríamos que fazer assim, né? Amém, perfeito. Já vimos aqui vários conceitos. Louvor é diferente de adoração, o pastor Josué já nos ensinou, e não necessariamente a música é igual à adoração. Não é isso? Pastor Osimar, portanto, o que é adoração? Qual o conceito de adoração e a forma de nós adorarmos? A lição está trazendo o conceito da adoração voltado para reverenciar, né? Humilhar. E ele vai trazer duas formas, que é a forma doméstica e a forma pública. Doméstica é você no seu lar, na sua casa, como assim iniciou Israel, depois passou para a congregação, e hoje nós adoramos também de forma pública. Então, quando nós estamos na igreja ou em outro local com vários irmãos, nós estamos adorando ao Senhor em forma pública. E em casa, numa forma doméstica ou num ciclo menor. E aí também interessante para nós, o dicionário Vini, ele traz, diz ele, né, 170 vezes a palavra adorar no hebraico. Meu Deus. Por que isso é importante? O pastor José Silva estava dizendo aqui sobre a palavra portuguesa louvar e adorar, que a gente confunde às vezes isso. Porque a nossa língua ela é tão rica que às vezes, conforme a gente vai, e ela é viva, com o decorrer do tempo a gente acaba confundindo algumas palavras. E nós confundimos muito. Às vezes nós falamos que estou louvando e na realidade estou adorando. Quando eu falo estou adorando, estou louvando. Então isso é importante para saber o que a Bíblia diz sobre louvar e adorar. Então, uma forma resumida, louvar é como se fosse Deus estivesse dando para a gente um presente. Deus me deu um presente. Né? Por exemplo, se você não conhece ninguém, ganhou um carro zero, por exemplo. Eu ganhei um carro zero. Como é que eu fiz? Não fiz nada. Eu apenas fui fazer uma compra de mês normal. E aí preenchi um cupom que estava lá, coloquei lá.
Aí fui sorteado. Aí meu nome saiu lá na Band. Então eu vou louvar a Deus, porque é um presente que Deus me deu. Um presente. Agora, vou adorar a Deus. Aí é a presença de Deus. Aleluia. Então, quando nós trouxemos a presença do Senhor, a gente vai adorar. Então, presente e presença. E essa presença não é Shekinah, não, que nem existe na Bíblia, é Kavod, que é a glória de Deus. Porque às vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra. E louvor brota das nossas emoções. Então a gente vai louvar ao Senhor, aí aquilo brota das emoções, da nossa alma. E quando a gente fala em adorar, aí brota da devoção nossa. Aleluia. Então podemos dizer que nós somos devotos do Senhor, do Criador, que Deus fez os céus e a terra. Então, algumas diferenças a gente acha que são mínimas, mas são importantes para nós, quando nós dizemos entre louvor e adoração. Então, são atitudes importantes para nós em termos de o que é louvor e o que é adoração. Tá? E como o pastor Josué que falou sobre as músicas, pastor Abis, isso é interessante, para o cuidado das letras. Então, por exemplo, tem uma música muito famosa que o pessoal cantava muito e eu via muitas pessoas levantando a mão para os altos, adorando a Deus, mas ela dizia o seguinte, que aquele que te viu lá embaixo e quando você se levantava, isso não tem nada a ver. Vai ter que te engolir. Vai ter que te engolir. Vai estar na plateia e você no palco. E você no palco. Irmãos, isso não é bíblico. Isso é vingança. Isso é vingança e não existe isso da palavra do Senhor para nós, tá? E o Senhor Jesus, ele trouxe um conceito totalmente diferente para nós seres humanos. Então, não é porque alguma coisa acontece conosco, eu quero ver o mal de uma pessoa, independente se é irmão ou não. Então, isso são conceitos importantes para nós, porque às vezes a gente vê pessoas que estão querendo adorar uma letra que está indo pelo ritmo, e não tem nada a ver. Aquela letra, Deus não está agradando daquilo, então isso é importante para nós. Por isso que às vezes nós temos que ter cuidado com as nossas emoções. Então isso é uma que eu trago aqui para nós dentro desse conceito e daquilo que a lição traz e daquilo que é expandido para nós na manhã de hoje. Maravilha. Glória a Deus. Pastor Rapes, Pois não. deixe-me só fazer um comentário aqui, que eu acho que existem algumas expressões que são muito usadas nos nossos cultos, né? Agora não por causa do isolamento social, mas sem dúvida, pastor Osimar, pastor Abert já ouviu isso. E você também, meu irmão, deve ter ouvido. Umas expressões erradas em relação ao louvor, né? Eu falei uma aqui mesmo, o irmão louva ou o irmão canta? Isso é errado, porque quem canta louva? Eu não sei. Agora, quem louva, canta. Eu sei isso aí, eu sei. Só que eu não sei se quem está louvando está cantando, não sei quem está cantando está louvando. Deixe isso com Deus. Agora, existem umas expressões assim. Por exemplo, digamos que o pastor Robert é um cantor. Aí eu falo que agora o pastor Robert vai nos trazer um louvor. Trazer de onde esse louvor? Né? Ou então ele vai louvar um hino. Louvar um hino? Não vai louvar nem a Deus por meio de um hino? Louvar ao Senhor por meio de uma música, né? Então não existe isso de louvar o hino. Irmão, você louva, eu vou louvar um louvor. Como é que é isso? Eu não tenho nem como entender isso, né? Verdade. Eu vou cantar um hino, o pastor Robert vai cantar um hino de adoração. Se eu sei que é de adoração, a rigor, né? Pelo que a gente falou aqui, porque vai que você vai cantar um hino de evangelização. Pode ser. E eu falo que ele vai cantar um hino de adoração, então houve um erro aí. Então, para não acontecer de errar, é uma coisa simples. O pastor Robert vai cantar um hino ao Senhor. Vai cantar um hino de louvor, de adoração, ou de evangelização, ou de súplica. Vai cantar ao Senhor. Pronto. E não existe isso de louvar um louvor, louvar um hino. Vou trazer um louvor. De onde, né? De onde você vai trazer esse louvor? Verdade. Muito interessante, meus irmãos. O pastor Josué também está nos dando aqui aulas de expressões gramaticais, como um excelente professor de português que ele é. Mas é interessante, né, que as nossas expressões aqui idiomáticas, elas são carregadas de muito significado
que de fato precisam ser revistos. E é por isso que nós temos a Escola Bíblica Dominical. E, como de praxe, eu reitero aqui a minha indignação àqueles cristãos que não absorvem dessa fonte chamada Escola Bíblica Dominical. Quantos conhecimentos temos aprendido aqui, meus irmãos? Por favor, eu te peço mais uma vez que compartilhe essa lição aqui para os irmãos que, porventura, ainda não acordaram para ela, tá? Olha só, nós já correndo aqui para o nosso tempo, né, nós temos que encerrar o tópico 2, né? São tantos assuntos riquíssimos, né? Portanto, gostaria de ver com os senhores, a começar aqui do pastor Ocimar, né, com respeito às formas de adoração, que de certa forma já foi dito aqui, e o que eu acho que é o cerne da palavra, né? Nós falamos sobre coisas interessantíssimas, os nossos professores nos ensinaram sobre louvor, adoração. Agora, o cerne é a atitude para uma verdadeira adoração. Mais do que conceitos, e o propósito de uma escola bíblica é justamente esse, né, de nós esclarecermos os conceitos, né? Mas o mais importante, o que Deus se preocupa de fato é com o nosso espírito, com o nosso coração. E qual seria, pastores, a atitude para uma verdadeira adoração? Começar do pastor Ocimar, pode ser? Pode. Depois do pastor Josué. Como o pastor Abis disse, qual é o conceito dentro disso aqui? É adorar em espírito e em verdade. E aí, trazer algo para a gente aqui, que não é novo não, está na Bíblia. Em João 4, ele vai tratar sobre a mulher samaritana, aquele encontro de Jesus. Qual é o contexto daquela situação? O povo de Israel teve aquela divisão, ficou Reino do Norte, Reino do Sul, Roboão de um lado, Jeroboão do outro, e aí uma ficou capital em Jerusalém, outra capital em Samaria, e aí o pessoal de Reino do Norte, capital em Samaria, eles passaram a fazer um bezerro para adorar. E aí houve essa rixa entre Judá e o Reino do Norte, especificamente por causa disso. E aquilo daí traspassou vários anos. Passou, e aí até que chegar em Jesus, chegou aquele problema de Jesus. E aí os dois fizeram o seguinte, Jesus começou a perguntar a ela aquela situação, e ele trazendo, né, aquele famoso discurso de Jesus, e oferecendo uma água para aquela samaritana, ela entendendo diferente, até que ela vai chegar na seguinte pergunta: onde nós devemos adorar? Porque era lá naquele monte, que onde era a adoração, ou em Jerusalém? O que ela está perguntando? Eu adoro aonde? Eu adoro a Deus em Jerusalém, que é onde o pessoal Judá está adorando, ou eu adoro lá no Reino do Norte, que era no monte onde foi feito aquele bezerro? E o Senhor Jesus vai, olha, não é nem lá, nem cá, nem acolá. O que importa é o seguinte, é a forma e a nossa atitude como adoramos, que é espírito e em verdade. E qual é essa diferença? Que o espírito ali está com letra minúscula. Então não é o Espírito Santo. Às vezes as pessoas confundem. Eu adoro o Senhor em espírito, porque eu tenho o Espírito Santo, agora eu vou adorar. Não. Em espírito e verdade quer dizer que o nosso espírito, porque segundo a nossa teoria pentecostal, nós somos tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Então, quando eu adoro a Deus em espírito e quando eu faço essa devoção, é isso que ele está dizendo, que aí o meu espírito sente isso. Então, em espírito e verdade. O que Jesus vai falar de novo lá em João? Vai tratar muito dessas verdades. Ele vai começar desde o capítulo 1, onde ele vai combater os gnósticos, até chegar no seu último capítulo, e sempre tratando dessas verdades, verdades bíblicas, verdades de palavra, e ele vai falar, ele vai trazer as palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai falar assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Olha bem, a verdade de novo. Jesus vai falar para a samaritana, aquele que vai adorar, importa o quê? Que adore em espírito e em verdade. Olha só a importância. O meu espírito transbordando para uma verdade bíblica. Então, o conceito central dessa atitude é eu entender isso. Aquele momento que eu estou reverenciando, me humilhando, me prostrando. Porque quando eu adoro, a palavra adorar significa prostrar. Então, quando eu me prostro, né, aí eu, nesse sentimento, né, porque quando a gente fala se prostrar, não é somente dizer que eu estou ajoelhado, não. Sim. É se prostrar desse sentimento para Deus.
Então, quando eu reverencio, quando eu me humilho ao Senhor, aí essa samaritana, ela começa a entender. Embora que ela estava fugindo da situação do que Jesus estava dizendo. Até em determinado momento, Jesus, como vai trazer a situação dela familiar, aí a luz vai se acender. Mas o que Jesus estava trazendo para ela naquele momento, um alerta, não era somente do momento que ela estava vivendo com um homem, mas esse alerta do adorar em espírito e verdade. Isso que Jesus está trazendo. O foco era isso. Então, para nós hoje, o foco central dessa adoração é isso. Mais do que o conceito, mais do que eu entender, reverenciar, adorar, se ajoelhar, é entender isso, que eu tenho que adorar em espírito e em verdade. É eu saber, verdadeiramente, no meu íntimo, eu estou adorando ao Senhor, entendendo Ele como o Deus Criador. Eu entendo realmente o sacrifício vicário de Cristo. Eu entendo que aquele sangue derramado na cruz do Calvário foi para salvar e me redimir dos meus pecados. Será que eu entendo isso? É isso que está trazendo essa adoração, é isso. É eu entender isso. Eu acho que o ponto fundamental para nós hoje, dentro desse conceito, pastor Josué, pastor Abed, é eu entender esse sentimento que paira do nosso interior e entender essa verdade. Amém. Eu acho que esse é o ponto. Glória a Deus. Manhã. Sem dúvida. Amém. E nos leva também, não é, pastor Josué, a entender que a adoração, o fato de nós nos prostrarmos, né, é muito mais do que um prostrar literal, um ajoelhar, como o senhor falou, mas a adoração passa a ser também um estilo de vida. Não é? Então, a nossa vida deve ser uma vida cujo estilo é a adoração. Glória a Deus por isso. Pastor Josué, o senhor tem algo a acrescentar nesse 2.3, atitudes para uma verdadeira adoração? Ok. Há algumas coisas, né, que aparentam ser adoração, né? Levantar a mão e pular e, né, chorar ok, existem os aspectos externos, né, que acaba enganando, pode enganar, né? Eu posso enganar muita gente com isso. Uma coisa interessante é que nós sabemos que a Deus ninguém engana, né? Então não adianta, está lá fazendo aquilo tudo, mas não muda de vida, não se arrepende, não reconhece que Deus, é irreverente, é irresponsável. Né? Verdade, às vezes pastor. até faz de conta que é temente, que é piedoso, mas não é. E Deus sabe de tudo isso. Sabe. É claro que eu posso enganar a você e a outros, mas a Deus eu não engano. Né? Então, a pessoa que adora a Deus deve adorar a Deus na vida toda. E aqui a gente trata de uma coisa, né, que é a questão da dicotomia de vida. Sim. Né? Na minha vida espiritual, eu sou pastor. Na minha vida profissional, eu sou professor. Opa, isso é eu tenho quantas vidas? Né? Verdade, pastor. Eu até brinco dizendo, olha, meu irmão e minha irmã, se alguém diz a você, meu irmão, que você é um gatinho, ou a você, minha irmã, que a irmã é uma gatinha, mas você não tem mais de uma vida não, viu? E muito menos 7. Verdade, verdade. Só temos uma vida. Sim. Então não existe isso. Vida secular, vida material, e vida espiritual. Vida espiritual e vida profissional. Não, eu sou um só. Então, onde quer que eu estiver, eu devo viver uma vida de adoração. E como que é isso? Deus é o Senhor. Amém. Deus é o Senhor. Eu não sou nada, não sou nada. Posso estar com muito dinheiro no banco, com muita saúde, como diz aquela musiquinha do Natal, né? Muito dinheiro no banco, saúde para dar e vender, mas eu não sou nada. Um sopro de Deus e ó, acabou tudo. Verdade, pastor. Uma coisa que Deus fizer, acabou tudo. Eu não sou nada. Essa é a atitude do adorador, né? Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu estou à mercê de Deus. É Deus quem manda. E aí eu vou viver essa vida de adoração com mais facilidade, como diz o pastor Simar, em espírito e em verdade. Amém. Não é que eu vou andar, né, de mão para cima na rua e falando língua estranha, Sim. ou esse é o verdadeiro adorador. Não, pode estar até tendo problemas psicológicos, né? Pode gerar um mal-entendido. Pode dar um mal-entendido, pode até estar precisando de tratamento. Não. Eu vou adorar a Deus sempre reconhecendo quem Ele é
Aleluia. e que eu não sou. E eu, na minha existência, vou procurar sempre deixar bem claro, eu não sou nada. E aí, há uma coisa interessante, acho que é da época do pastor Simar, do pastor Robert, claro, eu sou mais velho do que os dois, talvez dos dois juntos, né? Exagero. Mas na minha época de criança, quando nós íamos apanhar, o que nossos pais pediam? Ajoelhe-se. A gente apanhava ajoelhado. Isso quer dizer o quê? Impotência. Você não tem como se defender, você está ajoelhado. Rendição, né? É rendição. Não tem como correr. Não tem nem como correr, está ajoelhado. Isso queria dizer o quê? Eu estou nas tuas mãos, meu pai. Verdade. Minha mãe, meu pai, pode fazer o que você quiser, eu estou aqui, ó, à sua disposição. Então é essa atitude do adorador. Como o pastor Simar falou, não é se prostrar fisicamente somente, Sim. é se prostrar de inteireza de alma. Eu dependo de ti, eu preciso de ti, eu não vivo sem ti, tu és o ar que eu respiro, sem ti eu não sou nada, tu és tudo para mim. Aleluia. Pronto. Isso ao longo da minha vida, e não só na igreja. Glória E a Deus. não só na minha vida espiritual. E não só quando eu estou levantando as mãos. Não, eu posso estar prostrado Sim. fisicamente, como Ana. Quando Ana foi ao templo, você acha que ela estava cantando? A Bíblia diz que ela falou para Eli, né? Da amargura da minha alma eu estou falando. Só que lá diz que ela adorou a Deus. Mas com amargura, por quê? Ela sabia que a vida dela estava nas mãos de Deus. E se Deus desse a ela a felicidade de ter um filho, porque só ele poderia fazer aquilo, ela daria o filho de volta para Deus. Meu Deus. Então, dependência de Deus. Glória a Deus. Olha quantos aspectos interessantes que envolvem a adoração. E eu estou certo de que se fizéssemos uma revista, né, com 13 lições sobre adoração, ainda não seria Esgotaríamos, suficiente, né? Verdade. De fato, são lições preciosas aqui para as nossas vidas. Queridos irmãos, estamos indo agora para o final da nossa lição. Infelizmente, o tópico 3, é preciso estar atento à palavra de Deus. O nosso tema, não é um chamado à adoração, e não apenas esse chamado. Há também um alerta no Salmo de número 95. E realmente nós precisamos de um alerta em períodos críticos como esse, não é, pastores? Como adorar a Deus num momento tão difícil, né? Mas a palavra do Senhor nos traz esse convite para adoração independente das circunstâncias e também nos traz um alerta de que é preciso estar atento à palavra de Deus. Não é isso, pastor Simar? Verdade. Nessa parte final, o alerta para nós é sobre ouvir a palavra de Deus. Em que sentido? O Salmo ele vai ser bem claro quanto a isso aí, porque o que acontece? O que é o Salmo 95? Tem 3 comentários bíblicos e eles falam praticamente a mesma coisa. O que eles vão dizer? Eles supõem que esse Salmo 95 foi escrito após os judeus terem saído do exílio da Babilônia. Olha que interessante. Porque ele começa realmente com uma parte exuberante, que é a parte de adoração, com júbilo e tudo, e depois eles vão começar a entrar nesse ponto da lição, que é se hoje ouvides a voz do Senhor. Olha só que interessante. Então, ele vai tratar sobre isso aqui, ó. Se hoje, versículo 7, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Qual foi a tentação? Em Massá e Meribá. São situações que ele está trazendo desse contexto de ouvir essa voz. O apóstolo, o escritor aos Hebreus, ele vai trazer algo interessante para nós no capítulo 3, versículo 7, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, aleluia, como na provação no dia da tentação no deserto. O que ele está trazendo? Olha só que coisa interessante. Mas é porque isso aí está escrito no Antigo Testamento, não serve para mim. Não. O escritor aos Hebreus está trazendo para nós que tanto como era importante lá atrás, também é importante hoje. Qual era o que o povo de Israel estava vivendo?
o Senhor, por meio de Moisés, os tirou do Egito, hein, pastor Josué? Tirou do Egito, Isso. Sim. caminhando para Canaã, que isso ia demorar pouco tempo. Aí eles chegam, depois do Sinai, passaram 1 ano e pouco ali, e levantam acampamento. E aí vão em direção. Quando chega em Refidim, aí falta água. E aí começa a reclamar. Mas o Senhor nos trouxe para cá para morrermos de sede, tá? Os nossos filhos, nossos esposos e os nossos pais vão morrer de sede aqui, e começaram a contender com o Senhor. Aí o Senhor diz para Moisés o seguinte, ó, vai até a rocha e falai a rocha, e ali vai sair água, que eu estarei sobre a rocha. Só que por causa desse problema, que foi dado o nome de Massá e Meribá, por causa da tentação, da provação e da desobediência daquele povo. E por causa daquele problema, inclusive Moisés, ele não adentrou em Canaã, ele só avistou de longe. E aí, isso está lá em Êxodo capítulo 17. Quando a gente parte para Levítico 23, lá vai trazer sobre a festa dos tabernáculos, que dali era uma festa para lembrar do povo no deserto que eles passaram, e eles tinham que viver em cabanas feitas por galhos de árvores e montar para saber da humilhação que eles passaram no deserto, que eles estavam de frente. Aí eles saíram desse problema de Refidim, andaram e chegaram em Cádiz Barneia. Está lá em Números. Em Cádiz Barneia vai acontecer um outro evento, que aí eles faltavam já estavam caminhando cerca de 2 anos. Sim. Pertinho de Canaã. E Deus vai falar, ó, Moisés, escolhe aí os cabeças das tribos e manda para espiar a terra. E aí foram. Só que quando eles voltaram, houve murmuração, desobediência e, qual era o importante? Incredulidade. E essa incredulidade levou ao quê? A eles peregrinarem mais 38 anos pelo deserto. E nesses 38 anos, toda essa geração, exceto Josué e Calebe, pereceram. Olha só, por causa de não ouvir a voz do Senhor e trazer para do interior deles a incredulidade. Isso vale para nós hoje. Ouvirmos a voz do Senhor. O que é voz? Palavra do Senhor. O que diz para nós? Para não trazer essa incredulidade. Então, o que está trazendo isso aqui, atentar à voz de Deus, é isso. Ouvirmos o Senhor para não endurecermos, não ocasionarmos o quê? Uma resistência no nosso coração. Então, a palavra, ela amolece o nosso coração. Então, essa reflexão para nós hoje é isso. Ouvirmos o que Deus diz para cada um de nós. Isso. Glória a Deus. Maravilha. Pastor Josué, continuando aí essa reflexão desse tópico 3, né, que parece que também há uma relação com o Salmo 81, dentre outras. Isso. Porque lá no Salmo 81 também vai falar sobre Massá e Meribá, né? O pastor Simar mencionou. Massá é prova e Meribá é briga, confusão, encrenca. O que aconteceu lá? Deus provou o povo em Massá, que é prova. E aí vem um aspecto interessante que eu acho que vale a pena a gente rapidinho falar, sim, é que Deus não tenta ninguém, né? Deus prova, quem tenta é o diabo. Ótimo, né? O diabo verdade. tenta, o diabo leva para a destruição. Porque a prova que Deus nos dá é para que nós possamos ir além, para que nós possamos avançar. Já a tentação é para nos destruir. Então Deus não tenta ninguém, né? Sim. Outra coisa, aqui na relação de Deus com o homem é isso. Deus não tenta, Deus prova. Agora, de Deus para com o homem. Agora, do homem para com Deus, o homem pode provocar Deus, pode tentar Deus, o homem pode afrontar Deus, né? Por isso que a palavra diz aí no Salmo 95 e também no Salmo 81, que Deus ficou triste com aquela geração, que o pastor Simar falou. Então, toda aquela geração foi reprovada em Massá, na prova. Foi reprovada e não entrou em Canaã. E Meribá foi a briga de os filhos de Israel, na verdade os seus representantes, né, contra os líderes, Moisés e Arão, e contra Deus. Então eles entraram em rota de colisão com Deus. E aí é que está o prejuízo de qualquer ser humano. Por isso que o pastor Simar falou ali, obedecer a Deus, servir ao Senhor. Às vezes a gente sabe que está errado, não precisa ninguém falar, já sabe, já está dito, está escrito, já ouvi uma pregação, já ouvi um cântico, eu sei que estou errado, mas eu vou lá e insisto. Eu posso ser
reprovado por Deus, né? E eu acho interessante também o seguinte, que a salvação, só o diabo está reprovado para a salvação, né? Este não tem mais jeito para ele. Está julgado, condenado e já a sentença será executada. Sim. Agora, todos os seres humanos somos aprovados para a salvação, mas dependendo de nossas atitudes, podemos ser reprovados para muito que Deus tem para nós. É verdade. Né? Eu poderia ser muito mais segundo o que Deus quer para mim, mas eu sou reprovado. E essa lição de Massá e Meribá. Obediência, não enfrentar Deus, não enfrentar os líderes, não enfrentar as pessoas que estão constituídas por Deus. Não enfrenta não encrenca não. Amém. Aprenda a conviver e submeta-se a Deus. Aguarde, tenha paciência, tenha esperança. Glória a Deus. Porque Deus está no controle de tudo. Porque senão eu começo a brigar com Deus, Meribá. Sim. Ou eu começo a ser reprovado por Deus, Massá, olha aí, estou só me dando mal. Verdade. Né? E é esta relação que o Salmo 81 é trazido para esta lição. Não ser reprovado e não encrencar com Deus. Amém. Submetermos-nos a Ele para sermos aprovados. E aí Deus vai nos abençoar muito mais do que até imaginamos que poderíamos ser abençoados. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Pois é, meus irmãos, como em todas as aulas, né? O texto que porventura para você estava em preto e branco, após esse contexto, né, maravilhoso e essas aplicações, eu tenho certeza que ficou colorido e em alta definição. Estamos caminhando aqui para o encerramento da nossa lição e eu gostaria que o pastor Ocimar, né, a título de conclusão, né, o que o senhor tem a nos trazer sobre essa lição de hoje? A lição de hoje falou sobre adoração, que a gente possa realmente trabalhar os nossos sentimentos, olhar para o Senhor, saber que nós temos que nos prostrar diante dEle, que é o nosso Deus Criador, que enviou Jesus como nosso eterno Salvador, e deixar para os irmãos da manhã de hoje, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Então, qual é a intenção do seu coração? Qual é a intenção do meu coração? Que possamos, a partir desta lição, trabalhar as intenções dos nossos corações e meditá-las para que possamos ser crentes mais fiéis ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pastor Josué, a título também de conclusão sobre essa lição preciosa, o que o senhor tem a nos deixar para os nossos ouvintes? Em meio a tanta letra, de tanta música, letras que às vezes vão até contra o que está na Bíblia, né? É muita vitória, muita prosperidade, é muito avanço, não se fala de arrependimento, não se fala de busca da presença de Deus, não se fala de mudança de vida. Eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã, e para o pastor Simão, pastor Robert, a letra daquela música do Delino Marçal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, é Deus também, Amém. continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se eu curado for, Ele é Deus. Se eu não for curado, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Adoração pura a letra desta música, que não é tão cantada em vários lugares aí não. Verdade. Porque é só vitória, só vitória, só vitória, e eu exijo, e eu proclamo, e eu decreto, e eu rejeito, e eu quero, e papapá. Aí vem ele e fala, olha, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos levar isso na nossa vida. Tudo o que acontecer está sob o comando de Deus. E eu sou, aqui na terra, um instrumento dele para glorificar o seu nome e adorá-lo enquanto eu viver. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, queridos irmãos.
A nossa revista traz como conclusão o seguinte: portanto, os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus não desprezar a importância da palavra de Deus e de cultivar uma vida de confiança e obediência ao Senhor. Amém. Eu estou certo, meus irmãos, que num período difícil como esses, é difícil nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, mas mesmo em meio a essa crise, é tempo de reconhecermos quem o Senhor é, independente das circunstâncias. Ele é Deus, Ele é acima Deus. de todas as Todas coisas. as coisas. Para a sua meditação, eu deixo Colossenses capítulo 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem, nesse período tão difícil, as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Por fim, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Amém. Pai. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Josué, por favor, ore e agradeça a Deus por essa lição preciosa. Ó Deus de amor, Deus de paz, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui passamos estudando este assunto tão rico. Não era nossa intenção, Senhor, e jamais será esgotá-lo, porque a Tua palavra é viva e eficaz, e a Tua palavra se renova a cada manhã, e a cada vez que nós a lemos, o Teu Espírito, Senhor, nos abre novos entendimentos e novas compreensões, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti. Por Tua misericórdia agradecemos, Senhor, por este momento aqui e por Tua compaixão, Senhor. Ser com cada um de nós ao longo deste dia. Que agora, no almoço, tenhamos um repasto gostoso na família, Aleluia. adorando o Teu santo nome. Amém. Sempre. Não agora, mas agora e sempre. Sempre e agora. Amém. Amém. Glória a Glória Deus. a Deus. Muito obrigado, queridos irmãos, por nos acompanhar até aqui. Eu reitero aqui o meu pedido para que você compartilhe esse vídeo, curta, tá bom? E que você sempre esteja conosco aqui nas nossas programações da Baleia Online. Nós congregamos aqui a nossa igreja, o nosso templo físico fica na 910 Sul. Assim que passarmos essa crise, você será muito bem-vindo. Estamos aqui de braços abertos para te receber, assim como os nossos pastores presidentes, o pastor João Adair Ferreira e a pastora Kátia. Muito obrigado, pastor Ocimar, que Deus abençoe o senhor, muito obrigado pela disponibilidade de sempre, obrigado, pastor Josué Prazer Silva, nosso. glória a Deus pela vida de Amém. vocês, a sabedoria de vocês nos constrange, de fato a aula foi muito edificante. Por favor, nos acompanhe nas nossas mídias sociais, aqui no seu rodapé, @Catedral Baleia no Instagram, no Facebook e no YouTube. E nós temos também uma novidade, o pastor Josué, ele também possui um canal no YouTube e parece que há uma coisa especial, principalmente para os professores de EBD, não é, pastor Josué? Por favor, apresente o seu projeto aqui para nós. Meus irmãos, eu tenho um canal no YouTube chamado Arrazoando. Na verdade, questionando, buscando um pouco mais, aprofundando, buscando, avançando, né? E lá nesse canal eu tenho sempre algumas reflexões. E comecei na semana passada um Arrazoando específico da revista Betel,
a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Então você pode entrar lá no meu canal, Arrazoando, e lá você vai ter vários arrazoandos e vai ter também os arrazoandos sobre as lições bíblicas da nossa editora Betel. Glória A intenção é trazer algo novo, algo diferenciado, sugestões de assuntos que podem ser discutidos, trabalhados, aprofundados nos nossos estudos dominicais, ok? Amém. Obrigado, pastor José. Portanto, o nome do canal que vai aparecer aqui no rodapé, Arrazoando. Arrazoando. Amém. Seja edificado também com lições extras aqui pelo pastor Josué. E fica aqui o meu pedido, né? Que a dica, né, a orientação para que o pastor Ocimar também crie o seu canal. Seria uma bênção, hein, pastor Ocimar? Tá? Glória a Deus a todos os irmãos. Muito obrigado. Eu peço que o pastor Ocimar nos dê a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que aguardam a volta de Jesus. E você que está em casa, juntamente conosco aqui, possa dizer Amém. Amém. Deus te abençoe e até a próxima semana, querendo Deus. Amém.